Quer melhorar a gestão de suas aulas? Deixa rodar a vinheta que nós já vamos falar sobre isso. Eu sou a professora Sandra, este é o canal Rumo Pedagógico e aqui eu falo direto para a sala de aula. Hoje eu quero falar do terceiro elemento essencial para uma boa aula. Qual é ele? A sequência didática. Eu já falei de planejamento, já falei de objetivo, que tem aí os vídeos, e hoje o terceiro elemento é a sequência didática. Zabala, ele diz o seguinte: é um conjunto de atividades ordenadas ou etapas ligadas entre si para tornar mais eficiente o processo de aprendizagem. Ele diz também que a sequência didática ela tem que ter um início, um meio e um fim. O que isso quer dizer? Quer dizer que sequência didática nada mais é do que o desenvolvimento da sua aula. É a organização do seu trabalho, como que a sua aula começa, como que a sua aula se desenvolve, como que a sua aula termina. Então vamos a um exemplo, eu gosto dos exemplos, né? Transformação das paisagens. Se eu conseguir, eu posso tratar desse assunto dentro de uma única aula, né? Ou então eu posso dividir em algumas aulas. Eu tenho que pensar tudo, desde a hora que eu entro na sala. Dei bom dia para os alunos, esperei os alunos sentarem, colocarem as coisas, né, falarem aquele cumprimento lá com os amigos. Então, eu vou ter uma conversa inicial com eles, eu vou fazer algumas perguntas. Veja, essa conversa inicial é muito mais para fazer o aluno rememorar aquilo que eventualmente ele já aprendeu sobre o tema. E isso vai enriquecer ainda mais a minha aula. Pode-se começar com perguntas, né? Perguntas simples. Vocês sabem o que é uma paisagem? Como que é a paisagem vindo da casa de vocês para cá? Né? Então, depende ali da idade, a profundidade, digamos assim, das perguntas que você vai fazer. E você vai ouvi-los, vai fazer esse bate-papo com eles. Um segundo momento da sua aula é o que nós chamamos de levantamento de hipóteses sobre aquilo que você está falando. Então você vai fazer uma pergunta. Geralmente é uma pergunta que no decorrer da tua aula o aluno possa ter essa resposta. Dependendo da idade, nesse nosso caso aqui, eu posso perguntar assim para os alunos: por que as paisagens são sempre iguais? Elas mudam? Com que frequência elas mudam? De que forma elas mudam? Por que elas mudam? E outra vez eu vou dizer para vocês, eles vão dar as mais variadas respostas, umas mais corretas e outras nem tanto. O que eu oriento? Que seja anotada uma resposta mais correta e uma outra que não esteja correta. Pelo menos duas respostas. Ou então pedir para que cada aluno anote essa sua resposta lá no caderno. E você vai então seguir a sua aula. O que seria isso? Seria a estruturação do conhecimento novo. Você vai trazer toda aquela aula que preparou, digamos que se inicia a aula com um vídeo. Um vídeo que mostre a ação dos agentes transformadores. Aí você tem duas alternativas. Ou você vai pausando o vídeo e explicando, tem que ser um vídeo curto. Acabou o vídeo, você explica para eles tudo o que eles viram. Um segundo procedimento seria, de repente, fazer uma leitura de um texto do livro didático que mostre o porquê que o homem transforma, o porquê que a natureza também transforma as paisagens. Poderia ser uma leitura colaborativa, cada aluno lia uma parte, o professor ia explicando. E também, depois disso, você pode mostrar gravuras de antes e de depois de lugares e quem que fez aquela transformação e por quê. Enfim, você vai dar toda a sua aula ali. E ao final, você pode dar uma ou duas questões para que o aluno responda. Isso pode ser feito em dupla.
E você já vai deixar bem claro para eles que eles vão sentar em duplas, eles vão responder aquelas duas questões, vão dialogar sobre a questão e vão escrever sobre a questão e que depois ao final você vai eleger alguns alunos para que socializem suas respostas. Então ninguém sabe quem é que vai socializar. E você dá um tempo para isso, sempre dá um tempo. Olha, vocês têm 5 minutos ou 10 minutos para responderem essas duas questões. E outra dica que eu dou para vocês: nunca dar mais que 2 exercícios de uma vez. Então, se você tem lá uma lista de 6 exercícios para os alunos, passe 2, dá o tempo para eles fazerem. Depois passa mais 2. Se você der 10 atividades, corre o risco daquele aluno bom fazer em 5 minutos e aquele aluno que não é tão rápido, ele vai demorar 40 minutos para fazer. E aí uns acabam antes, fica aquele descompasso. E outra coisa, não acumula dúvida, porque se eu faço 2 exercícios e eu já tenho dúvida, eu já pergunto. Sempre fracionar e sempre dando tempo. Mas voltando aqui para a sequência didática, você viu que quando eu falei para eles fazerem as atividades, ainda que em dupla, o professor ele circulou pela sala, então ele já está fazendo uma avaliação. Quando você termina a sua aula, você volta à problematização. E você vai lembrar os alunos daquelas respostas que eles tinham dado. Lembra que vocês me falaram tal coisa? E agora, depois da nossa aula, vocês continuam pensando do mesmo jeito? Com certeza, se você pegou aquela resposta que não era muito correta, eles vão discordar agora. Então, isso foi a sequência didática. Você faz uma conversa inicial para chamá-los para o tema. Depois você faz uma problematização, que é para que eles tenham uma curiosidade de conhecer sobre o tema. Depois você desenvolve a sua aula com todos os métodos e técnicas que você planejou. E por último, você avalia de uma certa forma. Bem, e se eu não conseguir fazer todo o conteúdo no mesmo dia? Veja, se você não conseguir, você vai fracionar. Eu, se eu fosse professor nessa disciplina, eu dividiria. Em um dia eu falaria das transformações antrópicas e no outro dia eu falaria das transformações naturais. Quando eu faço lá a conversa inicial, eu faço a problematização, eu faço do tema. E depois o desenvolvimento da aula e a avaliação é daquela aula daquele dia. Aí desenvolvi a aula falando dos meios antrópicos. E fiz uma pequena avaliação lá ao final dos meios antrópicos. Quando chegou no final da minha aula, eu falei para os alunos assim: hoje nós falamos dos agentes transformadores das paisagens, os antrópicos. Amanhã nós vamos falar dos agentes naturais que transformam as paisagens. Quando chega na aula seguinte, eu vou lembrá-los disso. Vocês lembram que na aula passada nós falamos de paisagens assim, nós falamos das transformações feitas pelo homem? Então hoje nós vamos falar dos meios naturais. E aí você segue a sua aula. Então a sequência didática é aquilo que você faz durante uma aula. E se você não concluir o tema dentro de uma única aula, você tem sempre que fazer uma ligação entre uma aula e outra. E mesmo que não seja o mesmo tema, a gente tem que sempre situar o aluno. A aula passada nós concluímos o tema sobre paisagens. Hoje nós vamos começar o tema tal. Vocês lembram que lá no começo eu falei que a gente tem que começar com tranquilidade, esperar os alunos sentarem, a gente dá um bom dia. E isso também, gente, é muito importante para a conclusão de uma aula. Toca o sinal, é aluno que corre para um lado, professor que corre para o outro. Então, essa parte de você fazer essa coisa organizada, com tranquilidade, se despedir do aluno, falar o que você vai tratar na aula seguinte, passa para o aluno uma segurança de que você é uma pessoa organizada. Parece uma coisa simples, mas causa um grande efeito. Então, concluindo, quer melhorar a gestão das suas aulas? Então, planeje sequências didáticas organizadas, com começo, com meio, com fim. Dose o tempo nesse seu planejamento, para que as coisas não se atropelem, para que você faça com tranquilidade. Eu estou falando daquilo que eu experimentei e experimento até hoje. E que Deus nos abençoe de forma infinita.